Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do EnuDirect, em conjunto, em parceria hoje com o pessoal da InfectoCast. No tema que abordamos inicialmente no episódio passado foi endocrinopatias nos pacientes com HIV. Na parte 1 nós discutimos sobre o diabetes nos pacientes com HIV, dislipidemias e adiposopatias. E nessa parte 2 nós vamos dar continuidade falando sobre o hipogonadismo nos pacientes com HIV, disfunções tireoidianas nesses pacientes, avaliação das doenças ósseas e, por fim, falar um pouco sobre o eixo hipotálamo hipofisário adrenal nos pacientes com HIV. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Edu. E aqui a gente do InfectoCast. Eu sou o William. E eu sou o Jordan. E aí vamos começar então falando sobre o hipogonadismo. Bom, tema extremamente importante, talvez o campeão aí de perguntas, né, quando a gente fala de endocrinopatias na pessoa que vive com HIV. E aqui que a gente precisa lembrar, há estudos aí que colocam o hipogonadismo como o principal distúrbio endócrino na pessoa que vive com HIV. Rodolfo, até 88% aí em alguns estudos colocam que pessoas que vivem com HIV têm hipogonadismo, seja hipogonadismo primário ou secundário. Aqui a questão é, o que é o quadro clínico do hipogonadismo? Então, o hipogonadismo são sintomas completamente inespecíficos. Né? Então, assim, aquela queixa de fadiga, é aquela pessoa que está com baixo desempenho de atividade física. Eventualmente, homens podem se queixar aí de queda de pelo, baixa libido, baixa massa muscular, erétil, redução de massa muscular, perda de peso, né? Então, são sintomas muito, muito inespecíficos que a gente está falando aqui. E o que pode causar hipogonadismo na pessoa que vive com HIV? Assim, isso era muito comum lá atrás, né, quando a gente está falando da era pré-TARV. Atualmente, com a TARV, a gente vem vendo cada vez menos, né, a questão dos distúrbios do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Mas, assim, fatores de risco classicamente associados, né? Os fatores também associados com o hipogonadismo, né? Então, obesidade, síndrome metabólica, paciente que usa opioide ou que tem alguma outra doença sistêmica inflamatória crônica, né? Esteatose hepática, hepatite. Hepatite C é uma outra coisa que a gente tem que valorizar, que é muito comum com infecção, né? Com certeza. É uma causa aí de hepatite B e C. Sim. Tempo de duração, né, da doença. As ISTs também, que às vezes vêm associadas, né, e podem causar quadros de orquite, aí, causar uma sequela de gônada. Lembrar que esses pacientes estão usando o opioide muitas vezes, né, que é uma causa, um efeito colateral do uso do opioide, o hipogonadismo. Sabia. E aí, bom, a gente falou, tem todos esses fatores de risco que o paciente eventualmente ele pode evoluir aí com um quadro de hipogonadismo. Aqui, o mais comum do hipogonadismo na pessoa que vive com HIV é o hipogonadismo secundário, né? Então, a gente está pensando no hipogonadismo de causa central, que muitas vezes, quando a gente tem o paciente com alguma doença inflamatória crônica, seja cirrose, doença renal crônica, lúpus, a gente vê muito isso e a gente acaba chamando de hipogonadismo funcional, né? Então, a gente tem alguns níveis pouco alterados dos níveis da testosterona total e a gente comumente vê alterações das proteínas carreadoras dos hormônios sexuais, né, da SHBG aqui. Aqui é importante lembrar que o próprio HIV está associado com a alteração da SHBG, tá? E aumenta os níveis, né? Aumenta os níveis da SHBG e aqui vale resgatar um conceito aí das áreas básicas, né? A testosterona é um hormônio que é um hormônio hidrofílico ou lipofílico? Hormônio lipofílico, né? Então, ele precisa de uma proteína carreadora para circular aí na corrente sanguínea para depois ser liberado e a forma livre do hormônio, que é a forma ativa. Então, qualquer coisa que mexa na proteína carreadora pode alterar a concentração da forma livre. Se a gente está falando que aumenta a proteína carreadora da testosterona, que é a SHBG principalmente, o que acontece? Vai ter menos testosterona livre, vai ter mais testosterona conjugada com a SHBG. Então, consequentemente, o paciente pode evoluir com hipogonadismo aqui por esse motivo. E isso, na hora de fazer o diagnóstico, tem alguma relevância na hora de dosagem, alguma coisa?
Sim, aqui a questão é como que a gente vai avaliar o hipogonadismo, né? Eu acho que é importante que um exame que a gente usa, de rastreio, a primeira coisa é a testosterona total, ela precisa ser dosada em jejum e no período da manhã. Até tá? às 10 horas da manhã, até preferência. no máximo ali 9, 10 horas da manhã. Então, é a primeira parte que a gente vê as pessoas errando, no horário da dosagem, às vezes mede de tarde a testosterona tem ciclo circadiano, então tem horário e jeito certo de medir. E assim, eu como leigo falando Manda aqui, bala. Manda bala. e só dosar também se o paciente tiver alguma queixa. Né? Perfeito. Exatamente. E talvez seja o primeiro erro, seja Esse, esse, dosar nesse não A mensagem do pra hipogonadismo todo é mundo. essa. Fazer a correlação clínico-laboratorial. E pra mulher, muda alguma coisa? Então, para mulher a questão não tem indicação de ficar dosando testosterona em mulher, tá? A mulher tem níveis de testosterona que muitas vezes são indetectáveis e isso não tem nenhuma significância clínica. O ensaio da testosterona, ele não tem acurácia em níveis muito baixos, que são os níveis que a gente encontra na população feminina. Então, para avaliar hipogonadismo, a primeira coisa que a gente precisa avaliar a gente está falando de um homem ou de uma mulher, né? Se for avaliar o homem, primeira coisa, testosterona total. A gente pensou em alguma particularidade, por exemplo, obeso, diabético, HIV, lembra que isso pode mexer com as proteínas carreadoras, o SHBG. Se você mexe com SHBG, se você, por exemplo, aumenta SHBG, o que acontece com a testosterona total? Você aumenta o pool de testosterona total. Então você pode ter níveis falsamente normais de testosterona total no paciente HIV, quando na verdade o que você deveria avaliar é a testosterona livre ou, melhor, a testosterona biodisponível, a testosterona calculada, tá? E aí, essa eu acho que é a segunda mensagem, né? No homem com HIV, que ele tem uma suspeita, uma clínica de hipogonadismo, não se atenha só ao valor da testosterona total, porque como você tem um aumento do SHBG, você pode ter um aumento da testosterona total. Então, aqueles valores que habitualmente a gente encontra no Endocrine Society, que é entre qual seria o normal, de modo geral, da testosterona. Entre ali 260, alguns autores dizem que é 300, até mais ou menos 800, 900. Então, um exemplo eu tenho um paciente com HIV que está com uma clínica compatível hipogonadismo, mas talvez ele está com uma testosterona ali mais ou menos 250, 280, 300. Mas está próximo, meia boca, mas mais ou menos. Mas tá dentro do limite de referência ainda. Valorize, porque a gente sabe que esses pacientes devem ter, normalmente, uma testosterona um pouco maior. Quanto maior, aí não sabemos ao certo, né? Não tem nenhum estudo que cravou dizendo pacientes com HIV, vocês têm que ter uma testosterona de X. A gente não sabe esse valor, mas a gente sabe que tem que ser um pouco maior pelo aumento do SHBG. Acho que essa é a segunda mensagem. E a terceira é essa que o Edu falou. O ensaio da testosterona ele é muito ruim, em geral, para valores abaixo de 100, porque naturalmente ele foi feito para dosar em homens. Então, será que esse valor que você dosou é 60, 70, 50, 40? A gente não sabe ao certo. Não dá para discernir. Não dá para discernir, né? A gente só consegue dosagens acima disso, acima de 150, 200, 250, é que você sabe realmente cravar que aquele valor é verdadeiro. Mas abaixo de 100, que é o normal encontrado nas mulheres, por isso que a gente acaba não valorizando esses valores na mulher. Deu 30, deu 50, a gente não sabe se isso é verdade ou não. Então, essa é a terceira mensagem, né? Não dosar de forma rotineira testosterona em mulheres. Só tem uma indicação aqui, você dosar em mulheres a testosterona, que é quando você tem uma clínica compatível com um hiperandrogenismo, uma hiperprodução de testosterona. Aí sim, a gente acaba valorizando. A gente está pensando numa outra clínica, né? Uma paciente está com hipertricose, aumento de pelos, está com acne, hirsutismo. Então, é bem diferente aqui, alopécia. Mas não é o caso que a gente está vendo aqui. Em relação a hipogonadismo, na mulher, quando a gente está pensando em deficiência de hormônios sexuais, qual que vai ser a clínica? Oligoamenorreia, entendeu? Então a clínica dela vai ser: minha menstruação não está vindo regularmente. Eu estou demorando cada vez mais para menstruar ou estou em amenorreia. Nesse caso, o que a gente vai pedir na mulher quando ela tem essa queixa? FSH, LH e estradiol, tá? Tá, e uma coisa que a gente vê muito no ambulatório, principalmente os pacientes recém-diagnosticados, a gente já falou que essa é uma clínica totalmente subjetiva, essa perda da libido, essa questão do cansaço, da fadiga. O paciente que é recém-diagnosticado, mas está tratando, tem carga viral não detectável, é um paciente jovem,
acho que antes de você pensar que o paciente tem algum déficit de testosterona, é pensar em questões psíquicas Com mesmo, né? A certeza. maioria dos pacientes não querem ter relação sexual porque tem medo de transmitir para alguma outra pessoa. Então, acho que essa é a principal questão também. Tenta pensar em diagnósticos diferenciais. Por que o paciente está com essa falta de libido? Por que ele está, se ele está com depressão, se ele está com ansiedade? E se você excluir tudo isso, aí você talvez comece a partir mais para endocrinopatias, assim. Né? Exatamente, que é isso que a gente conversou, né? Você fazer a correlação entre clínica e laboratório. Porque se você pega muitas vezes um valor isolado de testosterona baixa e você tomar aquilo como uma verdade, o Edu falou, a testosterona tem ciclo circadiano. Então pode ser que você dosou num momento que naturalmente a testosterona vinha mais baixa. Então, você está pecando por excesso aqui, então o diagnóstico não está sendo preciso, né? Então, tem toda essa logística que você falou. Não está tendo um relacionamento bom em casa, com o parceiro ou com a parceira, tem ansiedade, tem depressão, não está dormindo bem, está sedentário, tem um diabetes que está descontrolado, que é uma das causas de hipogonadismo nesses pacientes. É quando você tem um diabetes muito descontrolado, ele pode ter um hipogonadismo junto. Então, tem que avaliar todo o conjunto antes de sair lá prescrevendo, dando a canetada na prescrição da testosterona, né, Edu? E na prática, né, o que a gente mais vê são esses transtornos ansiosos depressivos como causa dessas queixas, né? É difícil a gente pegar um paciente com essas queixas e, ele é hipogonadismo. Exato. Na verdade, é a minoria dos pacientes. Por mais que, como a gente falou, antigamente era o distúrbio endócrino mais comum, né? A gente vê que cada vez menos tem esses pacientes evoluem com disfunções endócrinas. Aqui, quando a gente está falando de tratamento, o tratamento é igual a gente faz em qualquer pessoa com hipogonadismo. Então, para homens, a gente tem as formulações aqui no Brasil, né? Principalmente as formulações injetáveis intramusculares que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem as de ultra longa duração, aí, como, por exemplo, a Nebido, a Ormus, né? Que é um decanoato de testosterona, que é feito a cada 3 meses, né? E a gente tem as formulações de média duração aí, que você pode aplicar aí uma injeção a cada 14 a 21 dias, né? Que é o Deposteron e o Durateston, que são aí os sais de testosterona. Exato. Só lembrar também que a gente tem disponibilizado aqui o gel, né? O gel também, né? A testosterona em gel, que aí a gente pensa que o paciente pode fazer uso de um sachêzinho, né? Um sachê de gel, uma aplicação uma vez ao dia. Que é o famoso androgel. O famoso androgel. É isso aí. E não tem certo ou errado, cada um tem sua vantagem, desvantagem. Aí é uma conversa com o paciente, né? Para saber também as preferências dele. Perfeito. No caso das mulheres, né, o que a gente vai fazer é a reposição mesmo do estradiol e da progesterona, como se fosse um ciclo padrão. Aí a gente tem, por exemplo, disponíveis o estrógeno, os análogos, né, de estrógeno. A gente tem a cicloprimogina, que a gente sempre fala, né, com a primogina. Tem as formulações parenterais, né, os adesivos também, o Stradot, System, que aí vai depender também da preferência do paciente. E não sabe me dizer se esses tratamentos são muito caros? Você consegue encontrar eles no SUS ou... No SUS, propriamente dito, infelizmente não, né? Como a gente falou, tem as suas vantagens e desvantagens, e isso também inclui a questão financeira. Vantagens, por exemplo, do androgel e das formulações parenterais de ultra longa duração, né? Que é como o Edu falou, que é o Ormus e o Nebido. Eles não fazem pico, né? O Ormus e o Nebido, a cada 3 meses, mais ou menos, 10 a 14 semanas de uso. Vantagens são essas, o paciente então fica mais estável, ele não tem aqueles flashes que eles falam, aqueles picos de oscilação do humor. É mais duradoura a aplicação, então ele passa um pouco mais de tempo sem fazer a aplicação também, isso é outra comodidade posológica, é bom. Por outro lado, desvantagem, questão financeira, né? A gente está falando aqui algo em torno aí, me corrija, Edu, em torno de 300, mais ou menos... 400 reais. Uns 400 a 500 reais cada ampola, né? Mas depende de cada farmácia aqui. Isso. Antigamente, as ampolas, né, a Deposteron e o Durateston eram as formulações mais em conta para a população do SUS, que custava em torno aí de R$40 um kit com 3 ampolas. Mas, infelizmente, no último mês aumentou em quantas vezes? Umas 10 vezes, né? Muito mais, agora está em torno de uns 300 reais, por aí. né? 3 ampolas, então assim, aumentou demais o custo para essa população, que é uma pena, né? Porque... E aí ficou meio que inviável, porque é uma aplicação que, como o Edu falou, tu tem que fazer aí a cada 14 a 21 dias.
Então, você já pensou você ficar pagando 400 pila ali a cada 3, 4 semanas? E para mulher a mesma coisa, viu? Porque, assim, o que tem no SUS disponível para reposição hormonal em mulheres? Nada. Na verdade, o que tem é anticoncepcional oral. E a gente precisa lembrar aqui que contracepção hormonal, reposição hormonal são coisas diferentes, né? As doses são diferentes e tudo. Então, se a gente está pensando numa mulher HIV com hipogonadismo, a gente está falando aqui de uma insuficiência ovariana, né? Pode ser por um distúrbio central ou pode ser pela disfunção ovariana primária. Mas essa paciente, ela precisa de níveis fisiológicos hormonais. A não ser que ela realmente queira fazer a contracepção, aí vai ser as doses hormonais muito maiores que a gente costuma ver por aí. Super interessante, uma baita aula. Aprendeu de verdade. Me corrija, Edu, só fazendo um pequeno parênteses aqui. Eu não sei se é um programa do governo de São Paulo, da prefeitura, que eles estão disponibilizando um decanoato da testosterona. Que seria sim, eu acho que pelo que me parece, é um programa do governo do estado aqui. Então aqui. Existe essa luz no fim de um túnel para esses pacientes com hipogonadismo. E uma última pergunta. Se o paciente não tem diagnóstico de hipogonadismo, ou seja, repor sem ter deficiência, vantagens, desvantagens? Olha, aí a gente vai entrar nas outras indicações da prescrição de esteroides no paciente, na pessoa que vive com HIV. Aqui a grande questão é o que tem de evidência na literatura para prescrever esteroides na pessoa que vive com HIV e não tem hipogonadismo. Aqui a gente precisa fazer um grande parênteses que a gente tem poucos estudos com isso, tá? A maioria dos estudos eles são com um número pequeno de pacientes. A maioria dos estudos são não randomizados e a maioria dos estudos não são controlados por placebo. E a principal indicação que a gente vê na pessoa que vive com HIV é caquexia, né? Então a perda de peso acima de 10%, esse é o critério que eles geralmente usam para incluir os pacientes nos estudos. E o que os estudos mostraram? Inclusive tem uma meta-análise da Cochrane, tá? Que é um pouco antiga, foi publicada em 2005, mas ela conseguiu juntar aí 14 ensaios clínicos e juntou aí mais de 500 pacientes e avaliou como desfecho ganho de massa magra e ganho de peso. O que foi encontrado nesse estudo é que realmente o uso de esteroides androgênicos nas pessoas que vivem com HIV e têm caquexia levou a um ganho de massa magra e também levou a um ganho de peso significativo em relação às pessoas que não usaram. Mas é que foi um ganho discreto, a gente está falando de 1 a 2 quilos. E outra coisa é que não aumentou mortalidade em relação às pessoas que não usaram. Então, aparentemente, não aumentou o risco de morte, mas não foi avaliado outros desfechos, hepatotoxicidade, dislipidemia, isso não foi avaliado. Então, qual que foi a conclusão da meta-análise? Assim, realmente parece ter benefício no que diz respeito a aumentar a massa magra e aumentar o peso, mas é um ganho que é difícil a gente falar que isso é clinicamente relevante, né? Uma coisa é você falar que é estatisticamente significante e a outra coisa é falar que é clinicamente relevante. Então, assim, 1 a 2 quilos, isso pode fazer a diferença eventualmente naquele paciente que está muito emagrecido, né? Aquele paciente que acabou de se recuperar de uma internação. Então, eu acho que quando a gente vai prescrever o esteroide anabolizante na pessoa que vive com HIV com caquexia, a gente primeiro precisa pesar risco-benefício, tem evidência nível baixo, né, evidência fraca para isso, mas eventualmente ela pode ser interessante como uma ponte, né, Rodolfo? Pensando aí, é claro, não adianta você só prescrever o esteroide, tá? Isso é muito importante da gente ressaltar. Não adianta nada você prescrever uma medicação se o paciente não está fazendo fisioterapia ou atividade física. Suporte nutricional adequado. E se ele não está com suporte nutricional adequado, tá? Ninguém vai conseguir ganhar peso se ele está em déficit calórico. Então, é o principal ponto aqui. Beleza, você quer fazer uma ponte aí para tentar fazer ele recuperar um pouco de peso depois de uma grande perda de peso, depois de uma internação que ele está ali bem debilitado. Beleza, faça, mas também dê condições para que ele ganhe peso. Eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar aqui. Outra questão é sempre avaliar as contraindicações. Por exemplo, quando a gente está falando de esteroides anabolizantes, uma grande parte deles são por via oral, né? São os 17 alquilados. Esses esteroides, eles são hepatotóxicos, em sua
grande parte. Então, a gente precisa lembrar que a pessoa que vive com HIV já está usando uma série de outras medicações que podem alterar metabolismo enzimático ali. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também na hora de prescrever essa medicação. Eu acho que, resumindo, 2 tópicos são importantes, né, quando a gente vai avaliar esses pacientes. Número 1 o paciente ele já está otimizado, então ele já tem um suporte nutricional adequado, uma carga proteica adequada, uma quantidade de proteínas e também de calorias adequado para o peso dele. Está fazendo fisioterapia? Ok, essa parte está otimizada. A outra coisa é, ele tem contraindicações para você fazer uso da medicação? Sim ou não? Beleza, não tem contraindicações, a priori, né, você poderia fazer essa tentativa de utilizar e ver como é que vai ser essa recuperação dele após. Beleza. Acho que a gente falou bem de hipogonadismo, né? E agora tá faltando o que de sistema? Calma aí, ainda faltam mais 3. Eita, então vamos. Vamos dar Simbora. uma pincelada então sobre a tireoide. A tireoide aqui é uma coisa bem rápida mesmo, uma coisa que felizmente é pouco afetada nos pacientes com HIV. O que a gente percebe mais são quadros de hipotireoidismo subclínico, né? E que a gente tem que ficar prestar atenção se isso é temporário, se não é, se o paciente tem uma queixa relacionada a alguma disfunção tireoidiana que possa justificar o tratamento do hipotireoidismo subclínico. Isso é super importante. Se tem alguma medicação que possa estar interferindo nesse hipotireoidismo subclínico também, né? E a outra coisa é as outras tireoidopatias que os pacientes podem apresentar. Pode ter uma tireoidite destrutiva, né, por alguma infecção associada. Esses pacientes eles podem desenvolver o hipertireoidismo na síndrome de reconstituição imune. Isso, felizmente, é uma coisa rara, mas pode acontecer. Então, a gente tem que ficar de olho para saber se é uma tireotoxicose induzida por alguma medicação, por algum vírus, alguma bactéria, ou se realmente é um Graves que está abrindo aí. Mas o principal aqui, né, Edu, acho que é o hipotireoidismo subclínico mesmo. Isso. É importante ressaltar que a gente está falando principalmente de alterações assintomáticas em sua maioria, né? Outra coisa que pode acontecer no paciente HIV, como a gente falou no hipogonadismo, o paciente com HIV ele tem elevação de algumas proteínas carreadoras. Perfeito. Isso inclui também a TBG, né? A proteína ligadora de tiroxina. Então você pode ter uma hipertiroxinemia isolada, que a gente chama, né? Elevação dos níveis de T4 com TSH normal, tá? Isso pode acontecer na pessoa com HIV, mas isso não tem nenhuma relevância clínica, tá? A conduta é expectante mesmo. Eventualmente você até pode pedir, um T4 total e um T4 livre, né? Como o hormônio livre é a forma ativa, você vai ver ali os níveis do hormônio livre normais. E no caso dos pacientes internados, o velho eutiroidiano doente, né? Que aí realmente não é uma conduta específica, observar, esperar a fase de recuperação do paciente, e aí é uma conduta ambulatorial. Isso aqui são os mais comuns. Aproveitando o que o Rodolfo estava falando de síndrome de reconstituição imune, só para contextualizar esses pacientes, é aquele paciente que tem um HIV de longa data, então ele está imunossuprimido, e você começa a terapia antirretroviral e ele começa a aumentar a sua imunidade. E geralmente isso demora uma questão de meses para você conseguir recuperar, e inclusive após um ano, um período significativo que ele tomou a TARV, ele pode abrir com algumas doenças autoimunes, entre elas Graves, que ele começou a aumentar a sua imunidade e acaba desenvolvendo a doença autoimune. Legal. Perfeito, é isso aí, William. E agora falando um pouco sobre doença metabólica, acho que de tireoide a gente falou o que tinha para falar. É uma coisa, só para lembrar, não esquecer, que a gente estava falando antes de tireoidismo subclínico. Às vezes, dependendo da TARV que você for usar para o seu paciente, isso pode acabar consumindo tiroxina. Por exemplo, o ritonavir. Isso pode aumentar o seu clearance hepático e o teu paciente que está subclínico pode começar a virar clínico. Legal. E isso é uma coisa que pode acontecer também com o uso de outros remédios que costumam ser usados na pessoa com HIV, né? Como, por exemplo, rifampicina, né? Cetoconazol também pode interferir com a metabolização da via dos esteróides, né? Um inibidor de esteroidogênese que a gente vai comentar depois, né? Mas a rifampicina, por exemplo, é um clássico que também leva ao aumento da metabolização dos hormônios tireoidianos. Boa. Falando agora sobre doença óssea, né? Deixar a principal glândula aí para o final, a hipófise. Vamos lá. Então, sobre doenças ósseas, a gente sabe que nos pacientes com HIV existe sim um aumento da incidência da osteoporose, tá? Só para trazer números aqui, ela é 3 vezes maior nos pacientes com HIV em relação à população geral.
E além do aumento da incidência por si só de osteoporose, você também tem um aumento da incidência de fraturas em até 4 vezes nesses pacientes, tá? Mais de 90% dos pacientes com HIV, eles também têm deficiência de vitamina D associada, que é um fator de risco para a osteoporose. Mas a gente sabe que a fisiopatologia que ela é meio que multifatorial, né, meninos? O que é que a gente poderia explicar? Tem algumas medicações, acho que você tem muito mais mão do que a gente, que poderiam piorar esse quadro, até piorar a massa óssea, vamos dizer assim, né? E qual é a medicação que a gente tem que ficar logo atento aqui? De medicação a gente é o TDF, né, que é o tenofovir, disoproxil fumarato. Tem um outro tenofovir que é o TAF, que ele tem uma menor relação com osteopenia, mas também pode causar. Mas o principal aí de todos é o tenofovir. Super importante, que faz parte da primeira linha. Exatamente. Entendi. Então, por isso que todo mundo tem que saber, né? Por isso todo mundo tem que saber. E também é importante salientar que os fatores de risco, por exemplo, para osteoporose, como tabagismo, baixa atividade física, IMC baixo, nos pacientes HIV, eles geralmente têm esse fator de risco junto. Geralmente eles trazem junto esses problemas. E o tenofovir ele pode provocar essa tubulopatia, né? Então você tem uma perda urinária aí de vários sais, bicarbonato, glicose, fosfato, né? Mas faz também uma cálcio, Fanconi-like, né? São duas preocupações que a gente tem com o tenofovir, que é a insuficiência renal, principalmente causada por uma tubulopatia, e a osteopenia e a osteoporose. Outro fato interessante é que após o início da introdução da TARV, há uma redução nos primeiros 2 anos de 2 a 6% na massa óssea, que é equivalente a uma mulher que acabou de entrar na menopausa. Então, é significativo, mas depois desses 2 primeiros anos se estabiliza, com exceção aí do tenofovir, que isso é um pouco pior, assim, e você pode ter uma continuidade da perda de massa óssea. E é uma correlação com o remédio em si, porque eles estudaram também pacientes que estão fazendo PrEP com o tenofovir e também viram esse fator de risco. Então, não só o HIV em si aumenta esse risco, a medicação em si. Então, você junta as duas coisas. Beleza. Que o PrEP é entre citabina com tenofovir. O PrEP é profilaxia pré-exposição. Então, o meu paciente que ele não tem HIV, mas ele sabe que vai ter um fator de exposição significativo, ele começa a tomar o antiviral antes para não se infectar. Perfeito. Beleza. E aí, só lembrar aqui, esses que vocês ressaltaram bem a questão do tenofovir, como disfunção de túbulo contorcido proximal, tudo. Eu acho que aqui é importante a gente lembrar que ele não só pode levar a quadro de redução de massa óssea, osteoporose e osteopenia, como osteomalácia, tá? O paciente com osteomalácia, ele vai ter um quadro um pouquinho diferente, né? Aquele paciente que tem umas dores meio difusas, uma miopatia, né? Uma fraqueza, então, e muitas vezes com níveis significativamente baixos de fósforo, né? Paciente que tem uma predisposição a formar deformidades e que também tem um risco aumentado de fraturas, tá? Então, acho que aqui vale lembrar que o risco não é só para osteoporose, mas como também para osteomalácia, tá bom? Exatamente. Bem lembrado. E lembrando que a fisiopatologia não é só pelo uso da medicação em si, mas você tem um aumento, uma carga de citocinas inflamatórias, que todo esse conjunto de citocinas inflamatórias aumentadas, você tem um aumento, uma exacerbação da ativação de osteoclastos, né, que são as células que, vamos supor, eles aumentam a reabsorção óssea, e você tem uma supressão apoptose dos osteoblastos. Então você tem esse desequilíbrio, né, que é uma balança que pende muito mais para perda de massa óssea, predispondo aqui a fraturas e a osteoporose. Toda a fisiopatologia dessas condições que a gente discute no HIV é secundária a essa inflamação crônica, né? Esse aumento do risco cardiovascular, inflamação de linfócito no trato gastrointestinal, com translocações bacterianas transitórias e aumento da inflamação crônica, tudo bem. Todo mundo testado aqui com antígeno negativo. E a mesma coisa com osteoporose, né? Você tem um aumento aí de L6, rank Exato. por conta do estímulo de linfócito T. Tá bom. E com relação ao diagnóstico da osteoporose por si só, lembrando que o FRAX é uma ferramenta que não está validada para esses pacientes com HIV, porque subestima massa óssea. Então, lembrar que a gente não pode utilizar, né? Ou se utilizar, saber que você está off-label aqui, tá né? bem off-label. Tá off-label, mas assim, ó, o PCDT recomenda. Ah, é? Tá? Ele recomenda com essas ressalvas, né? Mas ele ajuda a você estratificar, além do HIV,
outros fatores de risco aí que o paciente eventualmente apresente. Se você tem um risco acima de 10% pelo FRAX, eles orientam a realização de densitometria óssea. Eles recomendam fazer o FRAX a partir de 40 anos para homens e mulheres. E aí, quando a gente está falando de diagnóstico de osteoporose ou baixa densidade óssea, aqui a gente está falando principalmente, né, da densitometria, tá? E indicação de densitometria vai variar de acordo com a referência, tá? Beleza. E o tratamento, o que é que a gente tem de mais disponível, Edu, com relação aos bisfosfonatos? Aqui no SUS o que a gente tem mais disponível é o bom e velho alendronato, né? Uma medicação de posologia semanal, aí que tem alguns detalhezinhos de ser tomado em jejum, não poder deitar, pelo menos aí uns 30, 40 minutos após o uso da medicação, muito por conta da esofagite que ela causa, né? Mas, principalmente na população HIV, dois que a gente tem estudos específicos que incluíram essa população é o alendronato e o ácido zoledrônico, né? Então, a gente sabe que essas medicações elas são seguras e são eficazes também nessa população. E uma outra coisa no manejo é sempre fazer a dosagem de vitamina D, que nem já foi falado, né? Mas é muito comum ter esse déficit. Então, na recomendação do PCDT, quando está abaixo de 30 nanogramas... Isso, nanogramas por ml. É orientado a fazer a reposição. Sim, exatamente. Exato, né? até porque é um fator de risco. Então, nessa população no HIV, você tem indicação tanto da dosagem da vitamina D, como também trazer essa dosagem para valores acima de 30, né? Entre 30 e 60. Isso. É um valor de referência para a vitamina D. É importante também avaliar a questão de ingestão de cálcio desses pacientes, né? Saber se o paciente ele tem uma dieta aí que seja suficiente de cálcio de acordo com a faixa etária do paciente. No geral, ele entre 1.000 e 1.200 miligramas de cálcio por dia para a maioria das pessoas já é suficiente, tá? Além da reposição de vitamina D, se necessário, tá? É importante sempre a gente orientar em relação a medidas de prevenção de queda também, então avaliar os fatores de risco e tentar modificá-los se possível. Além dos velhos bons, parar de fumar, evitar a bebida alcoólica em grande dieta e quantidade, atividade e física. fazer atividade física, porque O tabagismo é muito importante na população que vive com HIV. a gente extremamente prevalente. acho que sim, o infecto tudo bem se ele tiver que colar ou tiver que mandar pro endócrino, mas assim, isso é o básico, então tem que saber, tem que lembrar logo na primeira consulta, já é uma coisa pra já se rastrear, assim. Beleza. E aí, antes de encerrar aqui a parte de osteometabolismo, eu vou falar sobre hipercalcemia e hipocalcemia. Pouca coisa. Em relação à hipercalcemia, quando a gente está falando da pessoa que vive com HIV, não existe muita diferença em relação à pessoa que não tem HIV. A gente está falando basicamente no contexto ambulatorial das mesmas doenças, não existe muito um aumento de prevalência de hiperpar, aparentemente, tá? Mas aqui a gente pensa principalmente também em doenças infecciosas e doenças granulomatosas, né? Porque os pacientes eles têm um risco aí de ter uma tuberculose ou eventualmente uma doença fúngica granulomatosa. E lembra que qualquer doença granulomatosa pode fazer hipercalcemia. As doenças granulomatosas elas aumentam aí, podem levar à produção ectópica de vitamina D e o paciente pode evoluir com uma hipercalcemia. Exatamente, a gente vê isso mais em paciente internado, né? Já vimos algumas vezes, né? Quando acontece isso, a gente geralmente chama endócrino ou anefro. Beleza. A gente até, assim, relembrar a viver. A última vez que eu chamei um endócrino era um paciente que tinha TB disseminado, era TB no líquido, ele tinha uma coleção de TB muscular, ele tinha mal de pote, tinha TB miliar e não deu outra. Assim, tinha um cálcio nas alturas. Nossa. E, por favor, endócrino me ajuda. A gente dosava ECA, fazia uma ciência. Na época, né? Beleza, e aí agora falando sobre a hipocalcemia, aqui também não tem muita diferença em relação às pessoas sem HIV, tá? Aqui eu só queria lembrar que tem uma das medicações que vocês costumam usar aí para tratamento de citomegalovírus, né? É um tal de Foscarnet, é isso que vocês costumam usar? O Foscarnet, a gente não costuma... a gente costuma mais o ganciclovir, mas eventualmente a gente acaba usando o Foscarnet, principalmente por toxicidade medular do ganciclovir. Mas realmente pode acontecer, muito ruim. Todo infecto sabe que evita dar porque
não é só hipocalcemia, dá vários distúrbios aí. É um veneno que cura algumas coisas. Então, Exatamente, dá muito distúrbio. Beleza, mas aí eu queria só lembrar, né, que o Foscarnet, ele pode se ligar com o cálcio e precipitar o cálcio, né, então levar a uma hipocalcemia aí. Também é importante lembrar da deficiência de vitamina D como causa de hipocalcemia, como vocês bem comentaram, né, o paciente ele pode ter um risco aumentado de deficiência de vitamina D. E agora vamos passar para o último eixo, né? Finalmente a última glândula aqui. Vamos falar sobre o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, Edu. Beleza, esse daqui é o que mais dá dúvida na prática, né? Brilhem aí, porque... Na internação, quer dar uma dor de cabeça pro endócrino, chame para avaliar a insuficiência adrenal, especificamente no paciente com HIV. Eu já chamei bastante. Aqui, nossa, aqui toda semana a gente tem uma dor de cabeça, porque a gente lida com alguma alteração e às vezes é hiponatremia, não sei o que, e dá muita dúvida. Isso daqui, eu acho que é importante todos os ouvintes saberem que isso é um desafio diagnóstico aqui, né? Então, a gente tem dificuldade na prática clínica, os infectos têm, os nefros têm, então todo mundo tem dificuldade de avaliar aqui tanto a deficiência quanto o excesso do cortisol no paciente que tem HIV. E aqui, Rodolfo, o que a gente pode falar em relação ao eixo hipotálamo hipófise adrenal nesse paciente? Lembrar que aqui a gente pode ter tanto a insuficiência adrenal, né, a doença de Addison, mais especificamente, uma adrenalite autoimune, ou pela própria destruição por algum vírus, alguma bactéria oportunista que foi lá, destruiu o parênquima da adrenal e causou a insuficiência adrenal primária, né? Uma coisa que era visto muito lá atrás, né, era pré-TARV, tem sido cada vez menos visualizado hoje em dia, mas saber que não é a única causa de insuficiência adrenal aqui, né, Edu? Você tem medicações que os pacientes podem estar utilizando, que podem aumentar a metabolização do cortisol, você já falou aqui, né? Por exemplo, a rifampicina, fenobarbital, então tudo isso pode aumentar, ritonavir, pode aumentar toda a metabolização do cortisol. Então você perde um pouco o parâmetro aqui da dosagem por si só do cortisol. Você também pode ter quadros de infiltração a nível de sistema do hipotálamo ou hipófise, provocando também um quadro de insuficiência adrenal central, aqui no caso. Então, assim, a gama é bem variada, mas lembrar que quadro clínico é mandatório aqui, né? Você tem que partir de uma correlação clínico-laboratorial, chama atenção. Claro, às vezes o quadro clínico vai ser totalmente inespecífico aqui. É uma hiponatremia que você não sabe muito bem justificar, é um quadro de astenia, uma indisposição, uma hipotensão, uma hipercalemia. Quando está muito florido o quadro, aí eu fico um pouco mais tranquilo, né? O paciente tem hiperpigmentação, está perdendo peso, náusea, vômito, hipercalemia. Já tem alguma infecção oportunista que a gente sabe que leva à insuficiência adrenal, por exemplo, tuberculose, doenças fúngicas, né? Disseminadas. Histoplasmose é um clássico. Paracoco, apesar de não ser uma doença definidora de AIDS, mas no Brasil tem uma importância e pode acometer adrenal, um dos principais sítios, quando se dissemina. Pneumocistose. Geralmente é um paciente complexo que está com uma multidão de sintomas, então que deixa o diagnóstico mais difícil ainda. Às vezes tem pneumocistose, está usando Bactrim, dose altíssima. O Bactrim ele faz hiponatremia, faz hipercalemia, confunde aí tudo. Confunde tudo, né? Aí você não sabe de quem que é a culpa. Às vezes esse paciente está com lesão renal aguda aqui também, da hipercalemia também, da hiponatremia. Então, assim, é uma salada, uma confusão de medicações, laboratório, comorbidades, que deixa muito dúvida no diagnóstico, né? Aí aqui vamos sistematizar, então, o atendimento, né? Acho que a primeira coisa é ver qual que é o paciente, ver se ele tem fatores de risco para insuficiência adrenal, igual vocês falaram. Pensar nas doenças oportunistas que mais estão associadas à insuficiência adrenal. E aqui a gente está falando não só de insuficiência adrenal primária, né? Ou seja, uma infecção da adrenal. A gente também está falando de infecções da região do hipotálamo e hipófise. A gente já viu o caso na residência de tuberculose hipofisária, sarcoidose, linfoma, né? Sarcoma de Kaposi também pode dar infiltração tanto adrenal quanto central. Então, a primeira coisa é qual é o paciente. Ele tem uma probabilidade pré-teste de insuficiência adrenal significativa? Se sim, beleza. Aí a gente vai seguir para a próxima etapa, tá? Aqui um ponto importante é não pular etapas, tá? O que a gente vê, eu acho que ele tem insuficiência adrenal, vou pedir uma tomo de adrenal já. Meu amigo, isso aí você encontra um incidentaloma de adrenal, confundir, e a gente vai ficar pensando, meu Deus, o que será que é esse nódulo aqui que a gente encontrou? Então, primeiro, não pular etapas. Aqui a questão é avaliação do cortisol no paciente com HIV. No geral, se a gente fosse considerar
sensu lato, o que a gente pediria para avaliar a insuficiência adrenal? Cortisol basal, né? Então, cortisol pela manhã, ali entre 6 e 8 horas da manhã, mais ou menos, que é geralmente o pico fisiológico do cortisol. Se o paciente não tem o pico fisiológico, logo ele tem insuficiência adrenal. O nível de corte, no geral, a gente está falando entre menor do que 3 a 5 microgramas por decilitro, né? E de 3 a 5 até 15, 18 é uma zona cinzenta. O ideal seria a gente partir para um teste de estresse, um teste funcional, por exemplo, o teste da cortrosina, se a gente está pensando numa insuficiência adrenal primária. A grande questão aqui, qual que é a armadilha, a pegadinha? O paciente com HIV, ele tem níveis de cortisol fisiologicamente, né? Ele fez uma aspas com a mão aqui para quem não... Fiz uma aspas, porque não é fisiológico, né? Por conta do vírus. Estresse. Então, existem vários estudos ainda, mas nenhum com uma fisiopatologia muito clara. Mas o que se sabe é que o paciente com HIV, ele tem uma resistência à ação do cortisol. Então, esses pacientes eles podem evoluir com uma síndrome de resistência ao glicocorticoide. E aí, eles têm níveis aumentados de cortisol e também níveis aumentados de ACTH. E aí fica muito difícil você avaliar, porque não existe um corte definido na literatura que estudou especificamente as pessoas com HIV, né, Rodolfo? É isso aí, assim, não tem um cutoff na literatura que fala cortisol no paciente com HIV abaixo de tanto, é sinal de insuficiência adrenal. Ou seja, mensagem número 1 com relação ao eixo, né, hipotálamo hipofisário adrenal. Correlação clínico-laboratorial, respeitar o algoritmo, né? Suspeitou da clínica, vai para o laboratório. Cortisol, como o Edu falou. Cortisol abaixo de 3, 5, com um quadro clínico compatível, beleza, insuficiência adrenal. E aí você parte para o ACTH para saber, né, se pode ser central, primário ou secundário, né, um caso aqui central, né? E o grande problema está justamente nesse miolo que a gente falou ali, né? Aquele que está entre 5 e 15 a 18. Que é a grande massa aqui dos pacientes. Exatamente, é a maioria que a gente vê na prática, né? Porque justamente a gente falou que o cortisol desses pacientes é um pouco aumentado, né? Mas a gente não sabe se aquele paciente com cortisol de 10, 11, 12 já não tem insuficiência adrenal mesmo, né? Aquele cortisol não está conseguindo agir sobre o receptor e isso está causando toda a clínica dele. Por isso que o ideal aqui é a gente partir para o teste de estresse, né? O teste da cortrosina. Infelizmente, é um teste que não é disponível na prática, né? Atualmente, a gente precisa importar a cortrosina, né? Para conseguir fazer o teste. Também. É caro. Não é todo lugar que tem o protocolo certinho para fazer. A maioria dos lugares não tem o preparo para fazer. Então, é difícil de avaliar isso. Muitas vezes, o que a gente faz na prática clínica, né, Rodolfo? Se você tem um paciente com uma alta suspeita clínica, um nível de cortisol duvidoso, o que a gente está falando duvidoso? Menor do que 18. Na dúvida, trata e vê se ele melhora. Exato. Tá? Isso é dica número prática, 2. Né? Teste terapêutico, né? Teste terapêutico. Então, deu uma dosezinha de cortisol ali, pô, cara, começou a ganhar peso, melhorou o distúrbio do sódio, potássio caiu, tudo, beleza. Provavelmente ele tinha uma insuficiência adrenal, tá? Mas aqui a gente está falando, não é fácil fazer o diagnóstico e muitas vezes a gente vai ficar na dúvida mesmo, porque muitas vezes esses pacientes também, eles usam corticoide, né? Então usa ali, vou no pronto-socorro, usei uma dexametazonazinha ali e tal, não sei o que, tem uma dor lombar. E aí, eventualmente, esse paciente faz uso de um inibidor de protease também, por exemplo, como o ritonavir. E o ritonavir, ele atua lá na CYP, né, que metaboliza a dexametasona, por exemplo, e essa dexa fica circulando por muito tempo. Tanto é que esses pacientes, eles têm um risco muito aumentado de evoluir com síndrome de Cushing, né? Eles têm, inclusive, vários relatos de pacientes que tiveram Cushing com uso de corticoide fludrocortisona, nasal tópico, né? Então, por quê? Porque eles têm a metabolização inibida, né? E, consequentemente, esses corticoides eles ficam circulando por muito mais tempo. Isso aumenta o risco tanto de Cushing quanto de insuficiência adrenal. Porque imagina, uma coisa que era para estar ali 2, 3 dias circulando e caiu, às vezes fica ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas circulando e você não sabe, né? E aí o paciente, esse nível pode cair de uma hora para outra, como se fosse um paciente que usou cronicamente corticoide. Então aí é um problema também. Isso é uma coisa bem... Porque o ritonavir é algo muito utilizado, né? É uma coisa que tem que chamar atenção para os infectologistas. Pensar em corticoide é uma coisa que é muito utilizada. Foi a coisa mais específica que eu aprendi estudando para esse episódio, que
esse risco de desenvolver, inclusive, síndrome de Cushing com corticoide inalatório, como, por exemplo, fludrocortisona, fluticasona. É para tratar. Sua rinitezinha ali, ninguém nem pergunta, fluticasona, né? E aí o adequado para paciente com rinite seria usar o beclametasona, né? Que usa ritonavir. Exatamente. E lembrar também da rifampicina. E aí, só aqui apenas um pequeno parênteses, que é um exame a mais, um plus, que a gente acaba utilizando nesses pacientes para saber, não é nem para dar o diagnóstico da insuficiência adrenal, a importância dele é muito mais para afastar, para excluir que o paciente possa ter, que é a dosagem do SDEA. Então, assim, o SDEA, ele é um tipo de esteroide que é produzido pela adrenal, né, normalmente de forma fisiológica, e a gente sabe que nos pacientes que têm insuficiência adrenal, o SDEA ele está reduzido, não só do ponto de vista primário, mas também de caráter central, ou seja, qualquer tipo de insuficiência adrenal, seja primária ou central, que é a secundária ou terciária, você tem uma redução da SDEA, né? Que, volto a dizer, é um esteroide específico da adrenal. Isso, mais de 90% do SDEA, ele provém da adrenal. Por isso que, assim, quando você tem algum distúrbio que leve à insuficiência adrenal, ele cai significativamente os níveis séricos. E ele tem um nível relativamente estável, né? Então, ele não tem tanto ritmo circadiano como o cortisol, por exemplo. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer uma medida aleatória do SDEA. Exato. E aí a ideia, como eu falei, não é dar o diagnóstico, mas, por exemplo, se você está suspeitando que o paciente possa ter ou não a insuficiência adrenal, dosou o SDEA veio normal, provavelmente o paciente não tem um quadro de insuficiência adrenal. Bela dica. É uma coisa que dá para você usar meio que como triagem, assim, sabe? Exato. É uma ferramenta a mais, né? É um plus a mais. Não está em nenhum guidelines que você tem que dosar, porque assim, é uma ferramenta que você vai utilizando. E lembrando que o SDEA, ele tem também os valores baixos que não sejam só por insuficiência adrenal. Por exemplo, se a paciente está usando corticoide, isso reduz a produção de SDEA. Pacientes muito idosos também têm redução do nível de SDEA. Acima de 40, 45 anos, 50 anos, você tem naturalmente uma redução fisiológica do SDEA. Então tem que levar em consideração essas variáveis. Mas para pacientes jovens que não têm uso de corticoide, você pode sim lançar a mão do SDEA. Mais alguma coisa aí que vocês queiram falar? Acabaram todas as glândulas do corpo? Acho que sim. Agora, depois de toda essa falatória aqui, finalizamos. Beleza. Obrigado aí pela participação. Se bem que é de nós dois também, né? É de nós. Exato. Não, a gente que agradece, é uma dúvida muito frequente, né, para o clínico que está atendendo o paciente no hospital, mas também o clínico que está atendendo esses pacientes no consultório. É uma dúvida bidirecional, né? Como é que você vai manejar bem o paciente com HIV que possa ter uma endocrinopatia associada? Então aqui a gente deu uma pincelada geral, que é que você pode encontrar das principais endocrinopatias, né, Edu? Exatamente, né? E a gente trocou umas figurinhas aqui, o pessoal aí trouxe mais a questão, né, dos aspectos fisiopatológicos, o que a gente precisa se atentar em relação à TARV, né, principais TARV usados e tudo. E a gente deu uma pinceladinha aí no que a gente precisa ficar atento do ponto de vista endocrinológico. Então, acho que só para resumir, algumas take-home message eu preciso saber quem que é meu paciente, pensar na clínica antes de sair querendo investigar qualquer coisa, investigar com critério, saber que as medicações, a TARV pode estar relacionada com o problema do meu paciente, ser causa, inclusive, e entender que assim, é um paciente que... Eu sempre falo assim, para os nossos pacientes, por exemplo, HIV, eu estou ali cuidando do diabetes dele, da dislipidemia, porque ele pegou essa doença, às vezes ele tem um pouco de culpa, remorso, mas tem um médico ali que está cuidando dele, talvez se não tivesse isso, ele não ia estar cuidando tanto bem dessa dislipidemia, dessa hipertensão, desses detalhes. Exato. E a mensagem assim, da parte da endócrino, leve sempre em consideração essa correlação clínico-laboratorial, porque não é fácil mexer com hormônios, como a gente viu, tem múltiplas interações, armadilhas. Então não saia pulando etapas e, além disso, valorize a queixa do paciente, né? Então, se você está valorizando, tem um exame que é condizente com aquela clínica, talvez valha a pena tratar, né? Isso vale para um quadro de insuficiência adrenal, um hipotireoidismo subclínico, um hipogonadismo, né? Então, leve em consideração aqui isso. É isso, pessoal. Aí. Obrigado. Só agradecer aí a parceria. Obrigado pela aula. Galera do InfectoCast.
um próximo episódio. E sigam o Endo Direct e o pessoal do Endo Direct sigam Sigam o o InfectoCast. Por favor. Obrigadão demais, pessoal do InfectoCast. Até a próxima. Valeu aí, pessoal. Falou. InfectoCast, do Direct. Até a próxima.